Olá, meu nome é Carlos, sou procurador do Estado, professor universitário e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e vou acompanhá-los em alguns temas da disciplina Direito Administrativo, consolidando os conhecimentos que certamente você já dispõe sobre essa matéria. Hoje, nossa primeira tarefa será tirar um pouco daquela fama que o Direito Administrativo tem de ser uma disciplina árida, distante do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E para isso, nós vamos imaginar a seguinte historinha. Vamos imaginar que nós estamos em nossa casa, dormindo em nossa cama. Nisso, o rádio-relógio nos desperta, com a voz de um potente locutor. A primeira coisa que fazemos, lógico, depois de abrir os olhos, é acender a luz, pois não queremos tropeçar no escuro. No banheiro, lavamos o rosto na pia para que possamos despertar e partir para o trabalho. Depois de vestidos e alimentados, saímos de nossa casa e caminhamos pelas calçadas e ruas até o ponto de ônibus ou até a estação de metrô. Se tivermos a sorte de ter um carro, seguiremos pelo caminho, mas com o cuidado de evitar as infrações de trânsito e as consequentes multas que certamente chegarão. Chegamos, enfim, ao nosso trabalho. Observe agora que toda essa historinha tem muito a ver com o direito administrativo. O rádio despertador. Ele nos faz lembrar que a radiodifusão é considerada pela Constituição Federal um serviço público e sofre regulação estatal. Também os serviços de fornecimento de energia elétrica e de abastecimento de água são serviços públicos prestados pelo Estado, diretamente ou através de concessionários. Também sofrem forte controle estatal mediante regras do direito administrativo. As calçadas e ruas nas quais nós andamos são bens públicos, cuja utilização é regulamentada pelo direito administrativo. Os serviços de transporte urbano a que eu me referi são também serviços públicos, geralmente prestados por concessionários mediante contratos administrativos. A prestação e concessão do transporte coletivo urbano são de competência municipal. Os transportes intermunicipais e metropolitanos são de competência estadual. Se optarmos por andar de carro, estaremos sujeitos às normas de trânsito e ao chamado poder de polícia da administração, que permite que ela nos fiscalize e nos puna quando violarmos essas regras. Vocês observaram como o direito administrativo está presente em nosso cotidiano? Nossa sugestão é que, ao se preparar para os exames, você não se limite à leitura de apostilas e manuais. Leia o jornal, ouça o noticiário de rádio e televisão e observe o quanto se fala das matérias relacionadas ao direito administrativo. A rua esburacada, o aumento de tarifas nos serviços públicos, a investigação de fraudes e desvios de dinheiro público, a realização de grandes licitações, a inauguração de uma obra. Todas essas são matérias de dia a dia no noticiário. E poderemos pensar nessas notícias algo que possa acrescentar ao nosso conhecimento da matéria alguma coisa. Antes de fornecer um conceito sobre o direito administrativo, vamos entender o porquê de existir essa matéria. Vamos nos lembrar que no século XVIII, vários teóricos tentaram repensar o funcionamento do Estado, de maneira a limitar o absolutismo então vigente, favorecendo a liberdade e o bem-estar dos cidadãos. Destacou-se, nessa época, o pensamento de Montesquieu, que formulou a bem conhecida doutrina da separação dos poderes do Estado. Essa separação é uma das bases do chamado Estado de Direito e é adotado por todos os países democráticos, porém, cada qual adaptando as suas peculiaridades. Nossa Constituição Federal adotou tal doutrina ao prever a existência de 3 poderes independentes e harmônicos: o legislativo, o executivo e o judiciário. Para diferenciá-los, costuma-se dizer
que o Poder Legislativo tem por tarefa elaborar as leis, isto é, as normas gerais e abstratas a serem seguidos por todos. O Poder Judiciário, por sua vez, soluciona os litígios decorrentes da aplicação dessas mesmas normas. Ao Poder Executivo, cabe atender concretamente os interesses e necessidades da coletividade, o que faz também com base nas leis elaboradas pelo Legislativo. Vamos lembrar o que diz o artigo 2º da Constituição? Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas será que é sempre assim? Será que o Legislativo somente legisla, o Judiciário somente julga e o Executivo somente governa e administra? Claro que não. Essas são as chamadas funções típicas de cada um desses poderes. Mas há situações em que um poder acaba por exercer funções não típicas. Ou seja, há sempre uma função predominante em cada poder. E, em caráter eventual ou acessório, o exercício de outra função. Por exemplo, o Senado, órgão do Legislativo Federal, ao julgar o presidente da República por crime de responsabilidade, está exercendo a função jurisdicional, que é típica de outro poder, o Poder Judiciário. Vocês se lembram do impeachment do presidente Collor? É exatamente disso que nós estamos falando. O presidente da República, por sua vez, chefe do Poder Executivo Federal, ao editar uma medida provisória, está exercendo a função legislativa, típica do Poder Legislativo. Outro exemplo. Um Tribunal de Justiça, que é órgão do Poder Judiciário, ao realizar uma licitação para a compra de viaturas, está exercendo função administrativa, que é típica do Poder Executivo. Vamos agora observar o seguinte esquema, que nos fará entender melhor. É interessante observar que a função administrativa está presente em todos os poderes. Isso ocorre porque as atividades administrativas são meios necessários para que tanto o Poder Legislativo como o Poder Judiciário possam realizar suas tarefas principais. Nomear servidores, fazer licitações, celebrar contratos, adquirir e administrar bens são atividades tipicamente administrativas, necessárias ao funcionamento do Estado como um todo, em quaisquer dos seus poderes. Acho que já entendemos mais ou menos o que é a função administrativa. Porém, conceituá-la é tarefa dificílima, havendo autores que preferem dizer é tudo aquilo que não é função legislativa e nem função jurisdicional. Vamos fornecer, apenas como um suporte para avançarmos em nosso estudo, o seguinte conceito. A função administrativa consiste no exercício de poderes pelo Estado e seus agentes com a finalidade de a. Satisfazer concretamente os interesses essenciais da coletividade e b. Promover a organização e funcionamento dos órgãos estatais, de maneira a possibilitar o exercício de suas atividades. Conhecendo o que é a função administrativa e o que ela representa no quadro das atividades estatais, fica mais fácil compreender qual o objeto do direito administrativo. Forneceremos dois conceitos, de maneira a tornar bem claro o que vem a ser o direito administrativo. Primeiro conceito. O direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que regulam o exercício da função administrativa pelos agentes estatais. Ou, em outras palavras, segundo conceito, o direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que disciplina a. as atividades estatais destinadas a satisfazer concretamente os interesses essenciais da coletividade, e b. a organização e o funcionamento dos órgãos estatais,
para que eles possam desempenhar as suas tarefas. Para entender melhor o que é esse objeto, talvez seja melhor falarmos um pouco das várias atividades que se encontram abrangidas nesse conceito. Podemos dizer que o direito administrativo abre-se como um grande guarda-chuva, sob o qual se abrigam diversas atividades, como elaboração de regulamentos e normas administrativas, prestação de serviços públicos, fiscalização e limitação da atividade dos particulares, condução de processos administrativos, licitação e celebração de contratos administrativos, estabelecimento de parcerias com agentes particulares, intervenção na propriedade particular, admissão e gestão de recursos humanos, gestão de bens do patrimônio público, realização de obras públicas, controle da própria administração, responsabilidade por danos cometidos pela administração. Como você pôde perceber, são muitas as tarefas da administração, o que confirma aquilo que dissemos. O direito administrativo está presente em nosso dia a dia, embora nem sempre percebamos isso. Ao estudar o direito administrativo, temos de ter em vista uma ideia. A administração não é um fim em si mesma. Ela é um meio de realizar as necessidades da coletividade. Assim, o poder que ela tem somente se justifica se ele for usado para satisfazer o chamado interesse público. É claro que não foi sempre assim. Na época do absolutismo, o poder do rei não necessitava de justificativas. O rei fazia o que bem entendia, pois a sua vontade era soberana. Aliás, havia até uma frase em inglês que justificava esse fato. The king do no wrong. Isto é, o rei não pode errar. A vontade do rei é infalível e não está sujeita a qualquer questionamento. Com o surgimento do Estado de Direito e com a afirmação dos regimes democráticos, o poder passou a necessitar de uma justificação baseada no bem comum. Os governantes e administradores agora precisam justificar suas decisões e atividades, demonstrando que elas são justas e úteis à sociedade. A ideia de poder está agora ligada à ideia de dever, surgindo até a expressão poder-dever. Há autores, como Celso Antônio Bandeira de Mello, que preferem até inverter a expressão, falando em dever-poder, enfatizando assim a importância maior do dever de atender ao interesse público. É uma mudança e tanto, ocorrida no espaço de apenas cerca de 200 anos, um tempo muito curto em termos de história humana. É nesse contexto que se formou a ideia de um regime jurídico administrativo. E o que será esse regime? Será aquele que a gente tenta começar toda segunda-feira? Não. Como você sabe, na linguagem do direito, regime é um tratamento legal dado a alguma pessoa ou situação, em razão de suas peculiaridades. Falamos então em regime das sociedades anônimas, regime de bens do casamento e etc. Da mesma forma, costuma-se dizer que há um regime próprio para a administração pública, diferente das normas que incidem sobre os particulares. É aquilo que eu costumo de chamar de jeitão que caracteriza o direito administrativo. Se compreendermos bem o que consiste esse jeitão, esse regime jurídico administrativo, toda a matéria será bem melhor compreendida. Para começar, por que existe esse regime especial para a administração pública? Justamente para que ela consiga realizar suas tarefas de forma a mais correta e a mais eficiente possível. Ou seja,
para que ela consiga atingir sua finalidade essencial, satisfazer o interesse público. Falando mais um pouquinho do chamado interesse público, nós sabemos que é difícil entender esse conceito, que é muito amplo e sempre sujeito a discussões. Mas ele é muito útil didaticamente, pois nos permite compreender, teoricamente, como se estrutura esse chamado regime jurídico administrativo. Vamos então lembrar que, relacionado ao conceito de interesse público, são sempre mencionados dois princípios. Primeiro, o princípio da indisponibilidade do interesse público. E, segundo, o princípio da supremacia do interesse público. O princípio da indisponibilidade do interesse público nos diz que o agente público deve sempre cuidar da realização desse interesse, jamais se desviando desse caminho. Viola esse princípio, por exemplo, o agente público que usa a viatura oficial para viajar em férias com a família, ou ainda, o agente que desperdiça recursos públicos com gastos desnecessários. Também viola esse princípio o servidor que cumpre mal suas tarefas, em prejuízo dos próprios cidadãos usuários do serviço público. Já o princípio da supremacia do interesse público serve para justificar a existência de poderes e privilégios da administração em relação ao particular. Tendo em vista que o interesse da coletividade é mais importante do que os interesses dos indivíduos, costuma-se dizer que a administração está numa relação de superioridade em relação ao particular. Eu costumo brincar dizendo que a administração geralmente está por cima da carne seca em relação ao administrado, isto é, em relação ao cidadão. É claro que essa superioridade somente existirá quando ela for necessária à realização do interesse público. Está limitada pelos direitos individuais consagrados na Constituição e pelo princípio da legalidade que estudaremos adiante. Mas por que razão estamos falando desses princípios agora, ao invés de estudá-lo junto com os outros princípios do direito administrativo, matéria de nossa próxima aula? Porque eles são úteis para que possamos entender o regime jurídico administrativo. Esse regime tem dois polos. De um lado, ele compreende as chamadas restrições da administração pública. E de outro, as chamadas prerrogativas da administração pública. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, de que já falamos, a Constituição e a lei estabelecem para o administrador público determinadas restrições, que são meios de evitar que a administração se desvie do seu caminho, que é sempre em busca do interesse público. Por exemplo, o particular, quando quer contratar um empregado, faz isso com ampla liberdade. E a administração? A administração não. Ela precisa realizar um concurso público. Um outro exemplo. O particular realiza negócios com quem desejar, podendo até se basear na simpatia. A administração não pode. Caso ela queira realizar um negócio, por exemplo, comprar um bem qualquer, ela deverá realizar o procedimento denominado licitação. De outro lado, o princípio da supremacia do interesse público dá à administração as chamadas prerrogativas, isto é, os poderes e privilégios necessários para que ela possa realizar suas atividades, sempre em busca do bem comum. Por exemplo, se alguém faz algo a você que lhe desagrada, você pode impor uma punição a essa pessoa? É claro que não. Você poderá, é claro, reclamar dessa lesão junto ao Poder Judiciário. A administração, por sua vez, pode punir diretamente alguém que feriu as regras administrativas. É o que ela faz, por exemplo, quando impõe multa aos motoristas que cometem infrações de trânsito. Mais um exemplo. Se você se interessar em comprar a casa de seu vizinho, você pode obrigá-lo a vendê-la para você? É claro que não. A administração pode
ela adquire bens compulsoriamente, isto é, obrigatoriamente, por meio da bem conhecida desapropriação. Que poder, não? Mas convém sempre lembrar, esse poder não é ilimitado, pois não vivemos mais no regime do absolutismo. Esse poder deve ser sempre exercido para a satisfação do interesse público, e sempre com respeito aos direitos consagrados na Constituição e de acordo com os limites impostos na lei. Antes de encerrar nossa aula de hoje, vamos fazer um resumo dos assuntos que abordamos, tirando algumas conclusões. Primeiro, o direito administrativo é uma matéria relacionada com o dia a dia do cidadão e de suas relações com o Estado. Relaciona-se, por exemplo, com a prestação de serviços públicos e com a fiscalização da atividade dos particulares pelo Estado. Segundo, o direito administrativo se desenvolveu a partir do surgimento do Estado de Direito, com a diferenciação das funções estatais organizadas em poderes autônomos e que se controlam mutuamente. 3. No nosso sistema constitucional, os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, exercem as funções que lhes são típicas. Porém, não existe exclusividade no exercício de nenhuma dessas funções. 4. A função administrativa está presente nos três poderes do Estado, pois ela é necessária à organização e funcionamento dos seus órgãos e no desempenho de suas tarefas. 5. A função administrativa está relacionada com a satisfação concreta dos interesses essenciais da coletividade e na organização e funcionamento dos órgãos e entidades estatais. 6. O direito administrativo, portanto, é o conjunto de regras que regula o exercício da função administrativa pelos agentes estatais. 7. A administração pública dispõe de poderes jurídicos para realizar sua tarefa essencial, qual seja, a satisfação do interesse público. Ou seja, para a administração, poder é igual a dever. 8. O princípio da indisponibilidade do interesse público impede que a atuação administrativa se desvie do seu objetivo, que é a busca da satisfação dos interesses da coletividade. 9. O princípio da supremacia do interesse público garante à administração as prerrogativas, isto é, os poderes e privilégios necessários à satisfação dos interesses da coletividade, que se colocam acima dos interesses individuais. Mas lembre-se, sempre respeitando os limites que a Constituição e a lei estabelecem a essas prerrogativas, em respeito ao direito dos cidadãos. 10. O regime jurídico administrativo é o tratamento especial que o direito dá à administração pública. Compreende dois polos. De um lado, restrições justificadas pela indisponibilidade do interesse público. Do outro, prerrogativas justificadas pela supremacia do interesse público. Com essas conclusões, nós encerramos nossa aula de hoje. Espero que eu tenha conseguido nessa aula aproximar um pouco mais do direito administrativo do seu cotidiano como aluno. Perceba que, ao longo do seu dia a dia, você está em permanente contato com essa disciplina. Ao longo do nosso curso, nós iremos abordar diversos temas que têm a ver com esse dia a dia, como serviços públicos, licitações, poder de polícia. Esperamos você, então, na nossa próxima aula.